Olá, prontíssimas! E aí, estamos aqui de novo e trazer aí informações importantes, né, para o nosso debate de hoje. De 3 a cada 5 mulheres são vítimas de relacionamento abusivo. O Brasil está em 5º lugar no ranking, né, nacional, mundial, de acordo com a ONU, em relação ao feminicídio. E hoje, no nosso programa do Tô Pronta, nós vamos tratar desse tema, né? Relacionamento abusivo versus dependência emocional. E vamos soltar aí a nossa vinheta para que a gente possa iniciar o nosso programa de hoje. Então, Andréia, você está pronta para hoje? Prontíssima, Fatinha. Então, hoje nós vamos aí, né, depois do nosso primeiro programa, que nós lançamos no dia 8 de março, nós tratamos do tema Mãe Solo. Né? Desafios e conquistas. Um debate super animado. Foi viu, muito prontíssimas. bom. Foi muito Quem bom. não assistiu, vai lá no Tô Pronta, tá? .2023, para comentar, curtir a página. E hoje a gente tem um debate aqui bem interessante, né? Que teve bastante engajamento das prontíssimas, falando, né? A gente hoje aqui é um papo aqui, um olá para a doutora Márcia. Doutora Márcia, que já está no ramo da psicologia há mais de 23 anos. Ela aborda, né? Tem bastante conhecimento sobre o tema. E a gente teve bastante engajamento das prontíssimas. Por quê? Porque é um tema que realmente está servindo de bastante debate, né, nas redes sociais, né? A gente tem bastante informação, mas tem muita mulher ainda sofrendo, né? Os números, como a Fatinha colocou, são alarmantes, né, Fatinha? Então, boa noite, doutora Márcia. E aí, André, só um pouquinho antes de passar para a Márcia, esse tema, inclusive nos últimos dias, considerando que, como veio o Dia da Mulher, dia 8 de março, né? Então todas as mídias trouxeram muito, assim, para a sociedade, esse tema em relação à violência contra a mulher. Então, acho que é um momento muito importante para a gente botar, né, também esse tema para ser discutido no programa Tô Pronta. E aí, passa a palavra para a nossa convidada, né, André? Isso. Boa noite, André. Boa noite, Fatinha. Boa noite, prontíssimas. É uma honra estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante nesse mês, que é o mês da mulher. Para mim e para nós aqui, todo dia e todo mês é nosso, né? Mas a gente tem uma alusão, esse mês é um mês que acontecem várias campanhas importantíssimas contra a violência doméstica, o feminicídio e tantas outras mazelas, né, que a gente sobrevive diariamente. Então é uma honra, vamos lá. E alarmantes, né, esse número, né, a gente tem de cada 5 mulheres, 3 já sofreram relacionamento abusivo. Né? Então, esses números, como você disse, numa outra conversa, eles são subnotificados, né? Tem muita mulher que está sofrendo, mas não tem coragem de notificar as autoridades, né? Nem mesmo os seus familiares. Então, isso já faz parte desse quadro, né, do relacionamento abusivo. Esse não falar, esse não divulgar o que está acontecendo. Porque até, além esse número, assim como outras violências, né, violência doméstica, são todos números subnotificados, sim, a gente sabe disso, porque tem o componente da vergonha, tem o componente do afastamento da mulher da sua rede de proteção. Então, não chega a notificar todas as violências que as mulheres sofrem. Se você imaginar que 3 a cada 5, você disse? 3 a cada 5 mulheres sofreram relacionamento 3 a cada abusivo. 5. Nós estamos em 3 aqui. Quem não sofreu relacionamento abusivo aqui? Eu sofri. Ou ainda vai sofrer. Eu também já sofri. Não, eu não posso dizer 100%, mas de repente uma palavra, né? Que aí eu acho que você vai falar isso, um xingamentozinho, porque a gente sempre releva, né? Tem que considerar. Então, acho que todas as mulheres passam por isso, né? Sim. Então, tem até que diferenciar comportamentos abusivos, porque muitas vezes alguém vai fazer alguma vez na vida algum comportamento que seja abusivo de um relacionamento abusivo, né? Então, eu gostaria de saber quais as principais características de um relacionamento abusivo.
Então, o relacionamento abusivo, ele precisa dessa constância, como você colocou agora, né? São modos diários de silenciar a pessoa, né? De não validar o que ela fala, os sentimentos dela, as necessidades dela. Também é muito comum, né? Muitas prontíssimas podem ficar se perguntando, será que eu estou num relacionamento abusivo? Então, você precisa reparar detalhes do que é esse relacionamento abusivo. Você não começa um relacionamento, você não entra no relacionamento abusivo. Você entra num relacionamento super bacana, com uma pessoa que te coloca no céu. E, ao longo do tempo, esse bacana e esse céu muda totalmente de figura. Isso aí, a gente poderia dizer que o homem abusivo, ou então a mulher abusiva, porque tem mulheres abusivas também, né? Exatamente. Ele estuda a vítima, ele estuda, digamos, a presa, vamos colocar entre aspas. No geral, a presa fácil é aquela mulher mais carente, mais submissa, né? Aquela que aprendeu direitinho a cartilha do que é ser mulher na sociedade machista. Aquela que cala, que deixa disso, né? Não, ele está nervoso, deve ser problema, isso vai passar, né? Ou então começa a já ter alguns abusos, ela diz, não, mas com o passar do tempo, com o meu amor, ele vai mudar, né? Agora, esse homem, né? A Andréia falou que tem mulheres também, mas aqui nós vamos tratar dos homens, né? Porque é a maioria, né? Eu vi uns dados que 80% dos 100%, 80% são as mulheres as vítimas desse relacionamento abusivo. Então, eles são maioria. Os homens fazem isso com as mulheres, infelizmente. Então, esse abusador, quando ele chega, ele é um cara muito legal, né? Ele é um cara romântico, é isso? Com certeza. É um cara que te faz se sentir a mulher. Tem um ciclo assim, ó. Ele chega, né? Se a gente for pensar no ciclo, inclusive levando para o narcisista, ele tem um momento do love bomb, né? Que é uma explosão de amor. Você é necessário, você é o amor da minha vida. Eu nunca amei ninguém como eu te amo. Ele te coloca no pedestal, né? Você é especial. Nossa, o nosso encontro foi um encontro de almas. A gente tem tudo a ver. Então, é aquela urgência, sabe? Aquele cara que diz eu te amo já nos primeiros dias. Ele já te ama, ele já te põe no céu. E, claro, aí a mulher, né, tem uma história, tem a carência, tem a infância, tem não sei o quê. Acha aquilo incrível, né? Nossa, que encontro. A mulher mais romântica, ela vai logo fantasiando. Nossa, encontrei o príncipe, né? E uma outra coisa, viu, Andréia, que eu acho que é bom a gente falar para as prontíssimas, que quem passa por esse processo de relacionamento abusivo não são só as mulheres de baixa renda, as mulheres que não são escolarizadas, as mulheres pobres, né? E as negras, porque nós somos a maioria, claro, mas não são só elas, não é isso? É uma das violências mais democráticas que existem, né? Porque é a mulher de alta escolaridade, a mulher com rendas diferentes, a mulher com situação. Você tem que ter baixa autoestima. Nem sempre. Às vezes a mulher está com a autoestima em dia, mas só que, né, dependendo do jogo que ele faz, ele acaba que atingindo, né? Aí eu vou pedir que você defina, porque eu vejo uma democracia muito grande, né? Vamos usar essa palavra assim, entre as vítimas, né? Não existe uma vítima em potencial, né? Não existe uma classe social, uma cor, um credo religioso, uma escolaridade, uma profissão. Não, eu já acompanhei delegadas, já acompanhei médicas, já acompanhei doméstica, já tem todo tipo de pessoa. Foi mulher, está nesse mundo machista, tá tudo armado já para acontecer, né? E a mulher, ela é muito, como eu disse, ela é romântica, ela fantasia. A mulher, ela quer o quê? Ela quer a família, o casamento, os filhos e tudo mais, né? Mas ainda para pegar o gancho da pergunta anterior e fechar uma coisa que eu acho importante, como a Fatinha falou, os homens são sim a maioria, até porque a nossa sociedade, a nossa cultura explica isso, né? O patriarcado, Patriarcado, né? Machismo, aquilo que a gente já traz das nossas, né, ancestrais. Isso aí já está tudo explicado, a gente sabe o porquê. Mas como não existe só relacionamento de casal, homem e mulher, tem relacionamentos de gêneros diferentes, é importante que se saiba que em qualquer relacionamento há abuso, sim.
E também, tá, gente, eu já atendi homens que tinham uma parceira abusiva. Tá? Então, também existem mulheres abusivas, sim. Mas o porquê? Por que essa pessoa é abusiva, sabe? Tem alguns componentes que pode tornar uma pessoa abusiva, né? Tem uma história por trás. É muito interessante quando a gente coloca, assim, padrões, né? Esse comportamento, isso, aquele outro. Mas cada pessoa é um indivíduo, cada um tem a sua história e seus porquês, né? Pode ser que ele reproduza o que ele sofreu, por exemplo, ele é filho de pais abusivos e Sim. ele se torne um homem abusivo, e eu já vou pegar um gancho. Ou já, a mulher abusiva, sim. Eu vou fazer tem uma afirmação que diz o seguinte, que todo narcisista é abusivo, mas nem todo abusivo é narcisista. Com certeza. Porque, olha só, dentro desse critério de abusador, de ser um abusador, não é só o narcisista. Tem o borderline, né? Tem a bipolaridade, que aí flutua muito, e outras questões, a psicopatia, né? Tantas outras coisas. Então, todo narcisista é abusivo? Sim, porque o narcisista, ele abusa onde ele estiver, não é só no relacionamento. Ele abusa no trabalho dele, onde ele passar, ele deixa o rastro do abuso. Né? Então, todo narcisista é abusivo, mas nem todo abusivo é narcisista. Às vezes ele está reproduzindo Tem abusivos, por exemplo, tem pessoas abusivas, eu digo pessoas porque, claro, os homens são a maioria, mas tem todos os gêneros, pessoas abusivas que, pelo contrário, ele não tem nada de narcisista, ele tem autoestima lá embaixo, no chinelo. E o narcisista já é o cara que tem, né? Ele quer aplauso, né? Ele quer plateia, né? Inflado, né? Super. A pessoa inflada, né? Eu falei o cara, mas também tem narcisistas mulheres. Então, isso é muito típico, assim. Não é um padrão, tá? Não precisa ser narcisista para ser abusivo. Certo. Né? E, pelo contrário, às vezes, a infância, esse componente que a Andréia colocou, é muito importante. Porque a pessoa reproduz um modelo que ela teve. Às vezes você tem como modelo de relacionamento um relacionamento super bacana, que se você presenciou dos seus pais ou dos seus cuidadores com quem você conviveu, mas às vezes você tem péssimos exemplos. Ou às vezes você mesmo não recebeu nada e você tem um buraco ali, uma carência, e você quer que a outra pessoa preencha tudo, né? E você começa a exigir, sabe? Agora, só antes da André dar falar sobre outra reflexão, eu queria que a gente pensasse, você falasse nesse processo, a gente fala de gênero, né, fala de homens e mulheres, mas estatisticamente eu sei que existe um grupo de mulheres que estão no ranking em relação a esse processo da violência, né, e são as mulheres negras. Sim. E eu queria que você falasse também um pouquinho sobre essa questão, né, já que a gente está tratando de um tema que está especificamente relacionado às mulheres. Como é que essa sociedade, né, vem tratando esse processo em relação à mulher negra, que é um grupo muito forte, muito grande no Brasil, Sim, né? Que é o grupo que está no topo, né, da violência doméstica, do feminicídio. Talvez o que explique isso seja essa questão que a gente falou agora há pouco, da mulher que é mais passiva, que aceita mais. E ela não aceita porque ela quer ou porque ela é negra, mas porque a sociedade também é racista e preconceituosa, então ela cala ainda mais essa mulher e coloca ela ainda mais silenciada. Então, são tantas, as dificuldades são tão maiores para esse grupo, né? Dificuldade de trabalho, de estudo, de todo até de relacionamento, né? Porque de aí todo um posicionamento na sociedade em si, que ela às vezes tem mais dependência financeira do parceiro. A própria dependência afetiva dela é maior porque ela é menos visibilizada na sociedade, ela é menos validada na sociedade. Então, abre margem para que ela seja ainda mais carente e ainda mais dependente financeiramente desse parceiro. É muito importante a gente falar isso, né, André? Porque nós temos um grande quantitativo de mulheres negras nesse país, né? E aí, às vezes, as pessoas falam, por que ela está assim? Por que ela aceita isso? Porque tem toda essa condição colocada por você agora, né? Então, ela tem mais dificuldade de arrumar emprego,
ela tem mais dificuldade mais carência afetiva, né? afetiva. Tem um estudo sobre a solidão da mulher negra, que a gente sabe que eu já existe. ia tocar nesse assunto, mas né? já adiantou, né, que Sim. Então, realmente é fato, né? A solidão da mulher negra, e quanto mais a mulher vai amadurecendo, mais ela vai se tornando sozinha. Né? Porque ainda quando a mulher é jovem, uma mulher negra jovem tem aquele fetiche, né? Infelizmente os homens colocam aquela coisa toda e a mulher vai envelhecendo, a mulher vai ficando sozinha. Né? Então, às vezes, ela fica mais suscetível a esse tipo de relacionamento, né? O homem aborda, ela está carente, como você falou, e ela acaba que não percebendo os sinais, né? E a gente tem sinais, minha doutora, que deixam bem claro esse homem abusivo. Pode citar alguns? Tem sinais, mas é o seguinte, a gente tem o componente neurológico também disso, né? Quando a gente se apaixona, a gente fica meio que torpe da nossa parte cognitiva de perceber algumas coisas. A parte do nosso cérebro que está comandando naquela hora é a parte dos sentimentos, é a parte da emoção. Então, é aquela coisa gostosa da paixão, onde tudo vale, né? Como é bom se apaixonar, né? Se apaixonar é uma delícia, né? É uma das coisas mais gostosas que tem. E você, naquela hora, você fica assim, num estado de êxtase. É quase como uma droga. E é no mesmo lugar dessa euforia que acontece no cérebro. É viciante. A palavra é essa. E a tua capacidade no cérebro de julgamento, né? Não, tá praticamente falho. anulada, Tá né? falho. Então, é como ele invade, né? A paixão invade o teu cérebro e você fica praticamente impedido de tomar decisões ou até de analisar uns sinais, né? Que sejam... E aí é muito fácil pro abusador, que já tem todo um histórico, né? Porque você pensa na cena. No geral, o abusador, ele já chega contando daquela mulher horrível que ele teve antes. Nossa, como ela era horrível, né? E você não, você é totalmente diferente dela. Você é tudo, você é minha vida. Depois que eu te conheci, assim, sei lá, minha vida ficou um sol para cada passo que eu dou. A gente, assim, faz um pouco aqui, ri um pouco, mas a gente sabe que isso é muito sério, né? Sim. E que o cara consegue fazer com que é uma hipnose. É uma hipnose. Deixa a mulher hipnotizada, né? Leva ela, como disse a André, ao céu. E, infelizmente, essa coisa o cognitivo, da paixão, racional tá invalidado aí. A racionalidade está longe, né, de acontecer. Então, vai ali aquela coisa aí da vem paixão, a carência, né? vem o sonho, né? Aí, esses sinais que tu pede, a pessoa, na hora, ela não enxerga. Ela não é fácil perceber. É mais fácil perceber uma violência física. A violência psicológica, ninguém vai perceber. Você mesmo vai demorar muito a perceber. Porque no dia a dia, o que vai acontecer? Primeiro tem essa fase, paixão maravilhoso, tudo lindo, sexo incrível, tudo incrível. E aí depois você já tá feia, você tá velha, você tá isso, você tá aquilo. Você tá gorda, né? Você tá gorda. Mas entre uma coisa e outra, eu vou dar o passo a passo aqui, ó. Primeiro, céu, né? Vamos dizer assim. Céu, tudo muito amor, tudo lindo. Depois, ele te isola da tua rede de proteção. Te isola da tua família, te isola dos teus amigos, começa a botar defeito nos teus amigos, começa a dizer, olha, a tua família não te ama tanto quanto tu acha, não. Tu já notou que não é, ele gosta mais daquele outro do que de você? Começa a tirar de você as pessoas da tua confiança. E que poderiam te avisar. Mas justamente por isso que ele tira. Aquela tua amiga lá é falsa. Não fica. Se eu fosse você, eu me afastava. E vai afastando e aquela coisa toda glamurosa rolando ainda, né? Depois, quando ele consegue te afastar e você tá lá respirando ele, porque ele é uma pessoa que ele pega cada minuto do seu dia. Hoje em dia, com o celular, então, é um inferno, né? Porque a pessoa tem que estar falando com a outra 24 horas. Onde você tá. Aí aquela pessoa, eu te protejo porque eu te amo. Aí te leva para todo lugar, te busca em qualquer lugar. Vigia a tua roupa que tu veste, mas porque te amo, tá? Não vai com esse vestido, não, porque eu te amo muito, você pode ser assediada. Ele se veste de protetor, né? Exatamente, ele faz tudo aquilo no início por amor, tá? E a mulher, ela fica meio assim, mas está naquela fase, né? Da paixão. Ela diz, nossa, que príncipe, olha que proteção, me leva, me busca, me traz, me cuida, né? Olha, meu amor, como é que você tá? Você já comeu, né? Você tá bem o tempo todo.
Depois que ele passa, que afasta ela da rede da proteção dela, aí começa a fase de te enlouquecer. Olha, eu fiz isso, mas foi sua culpa. Eu te tratei mal, mas não é porque eu sou essa pessoa. Culpa sua que você não fez tal coisa. Você sabe que eu não gosto de você. Você me tira do sério, né? Você me força. Você me força a fazer isso. Eu só fiz isso. Aí começa aquela fase assim que ele também mina ela da autoestima, deixa a autoestima no chão, né? E tem essa do morde e assopra. Por exemplo, quando você fala, olha, esse cara tá me enlouquecendo, aí ele percebe, aí ele vem, desculpa, perdão, eu não vou fazer mais. Aí vem, né? Aí vem esse jogo do morde e assopra, né? Fica e você... aquela figura assim da balança, né? O tempo todo. E aí eu acho que essa coisa que a Andréa coloca, né, do morde e assopra, deve ser gradativo, né? No primeiro momento que ele dá o primeiro grito, aí ele faz um bilhete, manda uma mensagem. Bilhete não, que hoje ninguém escreve mais nada, né? Uma mensagenzinha no WhatsApp. Uma mensagenzinha no WhatsApp pedindo desculpa e tal. Ou uma foto no Facebook do casal. Depois, quando a agressão vai se estendendo, né? Se intensificando, aí vem as flores, os bombons, né? Um jantar. Ah, meu amor, ai, desculpa, hoje, se arruma que hoje eu vou levar você para jantar. Quer dizer, quanto mais a violência vai aumentando, mas os mimos também vão aumentando para que ela, né? Ah, não, ele pediu desculpa, me levou para jantar, me levou para almoçar. Nessa fase ele comprou um presente, né? Nessa fase ele ainda confunde muito, né? A pessoa, veja bem, tem a fase do céu, né? Tem a fase do retirar a pessoa da rede de proteção dela. E essas coisas acontecem ao mesmo tempo, vão acontecer ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, veja bem, você tinha lá sua amiga, sua mãe, as pessoas da sua família que você tinha um relacionamento, que você dividia coisas. De repente, você passa a dividir tudo só com essa pessoa, né? Você vai criando uma dependência emocional dessa pessoa também. Certo. Então, é meio parecido com aquele síndrome de Estocolmo, né? Você fica dependente emocionalmente do seu agressor. Eu vou fazer uma pergunta, doutora. Essa é uma dependência emocional. Isso é bem similar a uma dependência de droga, né? Sim. Essas sensações que ele provoca no cérebro, né? Que você mexe com hormônio. Quando ele fala, eu te amo, exatamente, você é linda. Aí vem serotonina, dopamina. Então, a vítima, ela quer sentir isso de novo, né? Como, tanto quanto um drogado quer sentir aquelas mesmas boas sensações que ele sentia. Então, vira dependência, vira vício. Com certeza. Eu já acompanhei mulheres que passaram por longos anos, tipo 20 e tantos anos de um relacionamento abusivo, e ela, depois que rompe, além dela sofrer muito por esse rompimento, anos a fio, ela se transforma naquela mulher que precisa brigar com alguém, porque ela foi viciada nisso. Porque é uma fase que eu ainda não cheguei, né? Que eu cheguei aqui na fase de quando começa a dizer para a pessoa, não, eu fiz isso, mas a culpa foi sua, né? Começa a fazer a pessoa duvidar do que ela viu, do que ela sentiu, do que ela fez. Chega ao ponto de tirar tudo. Quando um relacionamento abusivo desse termina, a mulher, ela tá rasa, ela tá com um buraco, assim, porque ela foi despersonalizada, ela foi desconstruída. Ela não sabe mais. Outro dia eu estava com uma cliente e eu comecei a fazer ela pensar, do que você gosta? Quais são os teus hobbies? Quais são os teus sonhos? A pessoa não sabe mais quem ela é. A vida se resumiu a referência dela, como assim? Para ela evitar as brigas, ela precisa fazer tudo o que ele quer, né? E eu tô falando ela a vítima e ele o abusador, tá? Que a maioria é homem, mas tem outros gêneros. Então, se eu faço tudo o que ele quer, evito a briga, né? A pessoa passa a pensar pela cabeça do outro. Então, a minha referência, se eu sei que ele vai ficar chateado porque eu visto essa roupa curta, então eu já não uso mais, né? Ah, ele não gosta vai se anulando de todas as formas. Ah, ele não gosta que eu use salto alto, porque não sei o quê. Ah, batom vermelho não, porque, né, ele não gosta, né?
Quando você chega no fim de um relacionamento desse, a pessoa não sabe mais nem quem ela é. Ainda mais se ele for duradouro, né? Porque tem uns que demoram anos, 5, 10, 20 anos. A mulher fica ali dentro daquele processo ali e não consegue sair. Imagina como ela sai mesmo, Ela sai sem saber quem ela é, sem saber do que ela gosta, sem saber qual é a comida que ela gosta, sabe? Qual é o horário que ela gostaria de dormir, de acordar, porque ela vive em função do outro. Eles são vampiros emocionais. Eu costumo chamar os narcisistas, os homens abusivos, de vampiros emocionais. Ele só vai te largar, ele vai sugar toda a tua energia, toda a tua autoestima, o financeiro, a tua alegria de viver, a tua autoconfiança, né, a vontade que você tinha de estar com as amigas, né, os teus projetos futuros, para que ele se torne o centro da tua vida. Sim. E quando ele se tornar o centro da tua vida e você estiver só a carcaça, ele vai te descartar. Você não interessa mais. Ele vai para outra vítima. Até porque isso, anos já se passaram, você está com a sua autoestima lá no pé, então você não tem nada a oferecer, né? Você já não é um desafio para ele. Então, é isso que eu queria saber, assim. Quando chega um determinado tempo, esse abusador, ele não quer mais aquela presa, porque ele já esfacelou ela de todas as formas, só tá a carcaça, como diz a Andréa, então não interessa mais, aí ele vai à busca de outra. Exatamente. Esse o ciclo? Geralmente é esse o ciclo. Ou às vezes ele fica com aquela uma ali para não romper, porque tem filho, isso e aquilo, mas tem, né, uma rede aqui de outras para ele perturbar a vida delas aqui. Os contatos, né? Porque ele perturba, né? Ele é uma pessoa, ele é abusivo. Então, onde ele passa, ele deixa um estrago. E é importante a gente pensar também no abusador como um ser humano que precisa de ajuda. Ele também não está ali, uau, como é, sabe? Que é uma pessoa que tem problemas. Eu queria até fazer uma diferenciação, né? A doutora colocar, porque tem o narcisista, ele nasce narcisista, ele vai morrer narcisista, né? E tem aquele, teve até uma pergunta de uma prontíssima, que ela fez a seguinte pergunta: eles se apaixonam, digamos que ele não é narcisista, ele é um homem abusivo, né, que ele está reproduzindo aquilo que ele viveu quando criança, né, que viu o pai fazer com a mãe, então ele tem esses traumas e ele está reproduzindo essa violência. Eles se apaixonam? Eles se apaixonam muito. E aí é um outro problema, porque aí a pessoa tem que estar, não é 24 horas, ela tem que estar 72 horas do dia dela. Ela tem que fazer esse dia render 3 dias para dar atenção para ele, para servi-lo, para estar, Porque, é como eu falei, Então, essa paixão é pior ainda, quando ele está apaixonado por ela, e aí ele exige todo o tempo. Todo o tempo. Tudo é para ele. Tudo para ele. E aí ele se porta como um narcisista, aí confunde, né? Sim. Aí confunde, porque, poxa, o cara quer tudo, o centro do mundo é ele, não, é uma carência, são outras perturbações, né? Por isso que eu falei lá no início, às vezes não é só o narcisista, é aquele que tem outros transtornos, né? E assim, história de vida, tem tanta história por trás, sabe? O ser humano, ele é tão complexo. E é por isso que eu bato sempre na tecla que tem que orientar o homem também. Porque assim, se ele é desse jeito, porque ele teve um espelho assim, um modelo assim, e ele também faz os filhos dele, e os filhos dele têm modelo pior ainda, isso é outra geração que vem. Agora, doutora, deve ser assim, bem complicado todo esse processo, porque primeiro a mulher, ela está dentro daquele processo do romantismo, né, da paixão, e ela não consegue perceber. Depois de um certo tempo, é possível que ela perceba, né, que ele tem problemas. Porém, ela está tão envolvida, aí fala que é uma teia, né? Sim. Que essa mulher faz parte de uma teia que aí ela é toda envolvida por várias questões. São várias situações que ela está ali envolvida. E aí, será que ela consegue? Aí eu queria que você falasse que se algumas mulheres conseguem passar isso para os seus companheiros, né, para o seu relacionamento ali, aquela pessoa, aquele homem que ela se relaciona, que ele tem problemas e que ele precisa se tratar.
E se a gente tem casos, assim, de sucesso, que ele foi, buscou o tratamento e que ele conseguiu superar isso e ter um relacionamento um bom relacionamento com a sua companheira. Algumas mulheres conseguem ter esse acesso, né? Depende muito do diálogo que eles construíram, apesar disso tudo, né? Apesar disso tudo, tem alguns que têm algum diálogo, né? E tem esse acesso. Isso aí vai depender muito do problema, do que faz essa pessoa ser esse abusador, né? Uhum. Quando ele dá esse acesso a ela, ele consegue. Se ele faz terapia ou se eles fazem terapia, eles conseguem uma transformação muito bacana nesse relacionamento. Não vai ser todo mundo que vai conseguir. Porque se for um transtorno, um narcisismo, isso e aquilo, né, vai ser uma jornada bem maior e pode não ter sucesso em alguns casos. Na verdade, o narcisista ele não vê que ele tem problema, né? Ele é perfeito, né? Você é que tem que me aplaudir, ele quer plateia, né? O narcisista, ele não vai se submeter a um tratamento porque ele não enxerga, né? A gente fala do homem abusivo, que é aquele que reproduz, né? Aquele que não que ele seja vítima, né? Mas que ele reproduz e que, como você falou, a esposa consegue chegar nele, né? Porque ele sente, né? Ele tem emoções, ele consegue até se apaixonar, né? Que é o homem abusivo, não o narcisista, né? Mas, e por que é tão difícil sair? Por que é tão difícil sair de um relacionamento abusivo? Deixa eu só complementar essa questão que você abordou, que é possível a mulher, né? E aí, quando você fala buscando terapia e tal, aí eu sempre fico e me reporto aquelas pessoas que são de baixa renda. Sim. As pessoas pobres, as mulheres, né, pobres. Então, E aí, não tem, às vezes, sem formação educacional, sem orientação, ela jamais vai conseguir sair desse processo, né? Por quê? Porque ela não tem esse conhecimento, ela não tem os recursos financeiros necessários para fazer esse tratamento. Então, a gente há de concordar que é muito difícil, né, André? Nós, aí, em especial as mulheres pobres, e os homens também, porque eles também, de uma certa forma, são vítimas de uma doença, de um problema, né? Neurológico, psicológico, não sei se eu posso dizer assim, que afeta a vida dele e ele acaba afetando a vida das pessoas, da sua companheira. Então, esse ciclo, né, social, econômico, que dificulta muito o acesso à informação e ao serviço, ao tratamento, também é muito complicado, né? É muito complicado e, assim, como eu já trabalhei nessa área, eu vou dar uma dica aqui para as mulheres que necessitam, né, querem sair desse relacionamento abusivo, querem fazer terapia. Cada faculdade onde tem o curso de psicologia, normalmente tem uma clínica escola, onde você pode procurar e fazer o tratamento ali, tá? Então, busque. Se você não conseguiu, assista vídeos no YouTube, sabe? Procure, sempre a gente atende alguma pessoa, sempre a gente pode fazer atendimento de grupo. Acesse, não deixem de procurar. Hoje em dia tem muita gente trabalhando para que nenhuma mulher mais possa viver dessa forma abusiva. Muito bem, eu acho que é muito importante, né, essa fala sua, para dizer para as mulheres que nós temos redes, né, de apoio, temos muita gente trabalhando para que a gente consiga avançar. É claro que não vamos conseguir alcançar todas ao mesmo tempo, mas aquelas que a gente conseguir aí desenvolver, né, esse pensamento, essa ideia, essa proposta e esse atendimento, acho que é um ganho para a sociedade. Né? Talvez a gente não consiga atender a todas, mas é muito importante que aquela que se sinta motivada, que tenha vontade de sair desse relacionamento, entenda que ela tem rede de apoio, sabe? Se ela chegar numa DEAN, na Delegacia da Mulher, ela vai ser orientada os caminhos que ela vai seguir, porque ali tem uma rede protetiva, sabe? Tem algumas entidades aqui que trabalham com as mulheres. Nenhuma desculpa pode ser desculpa para você continuar nesse relacionamento abusivo. Procura uma rede de apoio, procura uma amiga, procura sua familiar, procura alguém, procura outra mulher, que você vai ter um apoio. Procura o canal. Sim, tô pronta. Essa semana, Prontíssima, nós vamos ficar abordando a semana inteira esse tema relacionamento abusivo versus dependência emocional. Então, observe, não se sujeite a ficar num relacionamento, mesmo você sendo humilhada, você sendo
contestada, você não tendo voz, né? Você se sentindo oprimida, afastada dos amigos. Então, são sinais que deixam claro que você precisa refletir sobre esse relacionamento. A partir do momento que você começa a pensar que aquilo não está te fazendo bem, então é hora da gente refletir. Então, se a gente, como a doutora Márcia colocou aqui, né, a gente buscar ajuda familiar, uma amiga, um psicólogo, né? A gente tentar, a gente está aqui nesse mundo para evoluir, né? Do lado de pessoas que realmente façam esse papel, né? Nos ajudem a evoluir. Então, convido a vocês para que continuem seguindo o canal, nosso canal no YouTube. Nós temos também, pode colocar para a gente aí? Então, André, eu acho que assim, a nossa mulherada, né? Ela... Vejo que os meios de comunicação vêm ajudando e contribuindo muito para divulgar. Às vezes divulga muitos números dos problemas, né? Tantas mulheres mortas, tantas mulheres vítimas de violência, sejam ela psicológica e tal. Mas também eu acho que a gente vem apontando aí os caminhos, né, que elas podem estar buscando para sair desse processo todo. Então, é muito importante que essas informações cheguem em todos os lugares, porque nós temos aqui as nossas mulheres da periferia, nós temos as nossas mulheres ribeirinhas, nós temos as nossas mulheres indígenas, as mulheres quilombolas, quer dizer, temos um arranjo de mulheres diferentes, com culturas diferentes dentro do nosso estado, dentro da nossa cidade de Porto Velho, e que nós precisamos o tempo todo estar preocupado com isso. Claro. Nós temos o Conselho da Mulher Municipal, nós temos o Conselho da Mulher Estadual, tem as instituições que fazem também esse trabalho, as organizações sociais do nosso município, do nosso estado. Tem então, eu penso que as mulheres, né? Tem o Fórum Popular, as Filhas do Boto, quer dizer, temos várias instituições IMA, aí tem muitas que têm essa preocupação. E, às vezes, André, acho que é bom a gente falar isso também, como é que nós somos encaradas, né? Ai, a Fatinha é feminista, né? Fica só falando e defendendo essas mulheres. Ai, a Andréia também agora está aí também nesse negócio. Então, assim, a gente precisa sim se colocar, porque nós somos, né? Nós temos a informação e nós temos a obrigação de contribuir nessa discussão e nesse processo. Porque enquanto tem várias mulheres nesse momento apanhando, morrendo, agora, né? Sendo mortas, infelizmente, nesse país, nesse estado, e em Porto Velho, que é um dos municípios mais violentos desse Brasil, a gente não pode se calar. A gente precisa falar, né, doutora? É que ainda há uma confusão, né? As pessoas são deseducadas a pensar no feminismo como uma coisa ruim, como se você é feminista, você não é feminina, você não tem nada a ver uma coisa com a outra. O feminismo é o movimento de lutar por equidade de gênero, por igualdade de gênero, por direitos iguais, porque a gente vive numa sociedade machista, de cultura de estupro. Não é à toa que a cada 10 minutos uma mulher é estuprada. Isso não está certo. Isso não está certo. Ser feminista não é ter ódio do homem, não é ser... O feminismo, ele não é o contrário do machismo, ele é para lutar pelos direitos, contra a violência doméstica, contra a violência contra a mulher, contra o feminicídio. Para isso que é o feminismo. Não é, nós odiamos homens, nós temos o sovaco cabeludo. Tem não, gente, olha aqui, ó. Sou super feminina. Aí sim. Não é isso, sabe? Essa deseducação é que afasta muitas mulheres do feminismo. E se não fossem as feministas que vieram antes de nós, a gente não poderia nem o que a gente pode hoje, que é estudar, trabalhar, votar. Isso. Tudo que a gente faz hoje, a gente agradece ao feminismo, né? Então, o feminismo não é contra a mulher ou nem contra o homem. O feminismo é pela equidade, pela igualdade de gênero. De direitos. E de direitos. Pelo direito simples de ir e vir. Isso mesmo. A gente tem que entender o seguinte, um homem, se ele quer andar da casa dele na rodoviária, claro, ele pode sofrer um assalto, alguma coisa assim, mas ele vai e volta. A gente não sabe se a gente volta. A gente não pode sair com qualquer roupa. Ou pelo menos ilesa, né? A gente tem que pensar na roupa que a gente sai, porque ainda a cultura do machismo faz a vítima ser o algoz. Se você foi estuprada, foi a roupa que você vestiu, foi o lugar que você estava, foi a pessoa que você falou. É oferecida, né? Tava lá com aquele decote. E uma coisa que eu acho muito importante, se vocês me permitem falar, é preciso que nós, mulheres, a gente se atente para isso. A gente precisa... Um homem defende um outro, ele nem conhece, mas ele defende... Tem até uma piada sobre isso, bem legal. Um homem dorme fora, todos os amigos dele dizem para a mulher, não dormiu na minha casa, tá dormindo ainda. A mulher nunca nem vi, não sei nem quem é, não sei nem cadê.
Nós mulheres, a gente precisa apoiar umas às outras, a gente precisa acolher umas às outras, a gente precisa parar de rivalizar umas com as outras, parar de olhar para outra mulher como uma ameaça. Ou então, olhando já, o cabelo, a unha, não sei o quê. Gente, isso tudo é bobagem, sabe? O corpo da gente não é nada. Quando a gente se vai, isso não é nada. Então, a gente tem que olhar para outra como uma irmã, né? Ser humano, né? Alguém que precisa do meu apoio, que precisa da minha mão, que eu posso acolher, sabe? Então aí, Fatinha, até pegar esse gancho, porque você falou assim, e aquela pessoa que não tem recursos, né? Uma vez por mês eu faço um grupo de sagrado feminino, que também há um preconceito, mas eu não estou nem aí com preconceito. Eu faço um grupo, o sagrado feminino, no mínimo você vai ser ouvida. Olha aí, uma escuta profissional, né? Então é um grupo de mulheres ali em roda, onde cada uma vai falar, as outras vão ouvir, todo mundo vai se apoiar, a gente vai cantar, a gente vai relaxar. Então, eu não tenho dinheiro para fazer terapia. Vai no Sagrado Feminino comigo, vai lá. Dá o endereço pra gente, dá o endereço pra gente. Toda vez que eu faço, eu gosto de fazer em lugar aberto, às vezes no meu quintal, no meio das plantas, que eu gosto disso, né? Ai, que bacana. Tá? Mas nós vamos aqui anunciar, Andréa. Sim, quando eu fizer, eu falo. Página. Eu queria só que o Júlio, ele mostrasse um post, que eu queria finalizar com ele. Pode ir, Júlio, na nossa página. Não existe mulher mais forte do que aquela que superou alguém que tentou lhe destruir. Então, é possível, sim, sair de um relacionamento abusivo. É possível, sim, você se reconstruir. E eu tenho certeza, prontíssimas, que quem está vivendo hoje vai sair buscando ajuda e vai sair melhor do que estava. Então, eu deixo um grande abraço para vocês. Obrigado aí por ter nos assistido. Continue nos seguindo. Agradeço a doutora Márcia. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. E ontem eu escrevi uma frase que eu quero compartilhar aqui com todas também. Pensando na Shakira, né? Que a Shakira saiu de um relacionamento abusivo. É verdade. Né? A Shakira, tem algumas fotos dela que ela tentava falar, olhar, e o cara, tipo, não fala, não olha, não respira. É nítido isso, né? Uhum. E essa mulher pegou toda a dor de ser largada com 2 filhos, né? Quem nunca? E toda a dor que ela tinha, e ela fez música, porque eu também sou compositora e eu sei o que é isso, a gente escreve mesmo. E ela fez uma música que virou top mundial. Então, eu coloquei a foto dela linda, porque até se você pega a foto dela enquanto ainda estava com aquele camarada lá e a foto dela agora, ela desabrochou de novo, né? Ela voltou a ser ela de novo. E aí eu peguei a foto dela maravilhosa e escrevi assim, a curva mais bonita da mulher é a volta por cima que ela dá quando ela sai de um relacionamento abusivo. Então, você também pode sair. Se inspira nela. Olha aí, que maravilha. Também quero deixar aí um abraço, agradecer a doutora pela fala belíssima. Acho que as nossas prontíssimas agora estão atentas, né, a esse tema. E o nosso canal, né, Andréa? O nosso Instagram, Tô Pronta 2023. Vão lá com a gente, curte lá e estamos pronta lá para atender você e conversar um pouco. Até a próxima. Até, um prazer.